boa noite. Vamos iniciar mais uma live nesta segunda-feira. Hoje, antes de iniciar, vou fazer uma pergunta. Você se considera um pai ou uma mãe super protetor? Super protetora? Então, hoje eu vou falar sobre super proteção paterna e materna, ou a superproteção dos cuidadores. Então, proteção, quer dizer o ato de proteger. Então, todo cuidador, todos nós protegemos algum sistema, protegemos algum filho, protegemos alguma pessoa, protegemos um ideal nosso, como eu protejo esse meu ideal hoje, com muita garra. Então, proteção é um processo natural da nossa vida. Agora, superproteção. Super quer dizer, além da... Eu vou falar termos práticos. Além da conta, entende? Então, eu super protejo. Como é criança, então vamos falar. Eu super protejo esse filho. Eu super protejo esse aluno. Eu super protejo esse neto. Isso quer dizer o quê? Que eu estou mostrando em comportamento, sem abrir a minha boca, que essa criança ela não é capaz de fazer as coisas. Que forte, né? Aí, vocês sempre me perguntam isso no consultório. Ô, doutora Jane, já sempre foi assim? Aí eu digo, assim como? Assim desse jeito, firme, determinada na educação do seu filho? Não. Sabe a história de fazer do limão uma limonada? Cada dificuldade que eu tinha, então eu ia... Bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda a todos. Cada dificuldade que eu tinha, eu ia estudando. Eu fui sempre uma pessoa que busquei o autoconhecimento. Isso sim, desde a minha adolescência, isso fazia muito parte de mim. E quando eu fiz a pediatria, eu queria entender como é que funciona a emoção da criança, né? Como é que funciona a emoção do pai, a emoção da mãe. E hoje é o trabalho que está sendo feito mundialmente, gente, mundialmente, sobre como ajudar. Todo mundo se ajuda, né? Eu não quero me meter na vida de ninguém, eu sempre digo isso a vocês, hein, pai e mãe. Muitas vezes eu vejo assim, eu leio, né? Ah, eu sei como educar. Quem não tem dificuldade no processo educacional é ótimo, então adquirir um conhecimento a mais, isso é excelente. E quem tem dificuldades, aceitar que tem. E conhecimento nunca, nunca é demais. Nunca. Em qualquer área da vida. Nenhum conhecimento ele se perde. O conhecimento faz a gente caminhar sempre para um lado de crescimento. Então, quando eu falo superproteção, eu falo do excesso. Só um momento, eu falo, Célia. Gente, a Célia é uma grande amiga e ela me ajudou, sabe, a cuidar do meu filho, logo na fase inicial da minha vida profissional. E aqui, Célia, eu quero te agradecer bastante isso, viu? Então, no processo educacional, todos nós temos dificuldades. Sabe por quê? Não existe pai e mãe perfeito. Então, gente, tira esse peso das costas, tira esse peso da emoção, tira esse peso da cabeça. Não existe pai e mãe perfeito. Não existe. Eu tenho um filho, ele tem 29 anos, e a gente nunca mais vai deixar de ser mãe, nem pai. E quantas vezes eu tenho dúvida? Porque a nossa tendência é o quê? É proteger. Mas qual é a diferença entre proteger e ajudar a? Esse limiar é que é importante a gente perceber. Então, vê, a criança, existe uma fase chamada fase de latência. Essa fase de latência, ela vai dos 4 aos 11 anos. E essa fase, ela é muito, muito, muito importante para a criança. Por quê? É uma fase de grande aprendizado. É uma fase que esse cérebro, ele está fresquinho, recebendo tudo do ambiente, do que ele ouve, do que ele vê, do que é ensinado a ele. Então, isso daí vai fazer parte da personalidade. Então, quando a criança nasce do 0 aos 2 anos, a dependência dos pais, ela é muito grande.
A criança começa a dar os primeiros passos aos 2 anos, então como é que nós pais fazemos? Ficamos perto, para não cair, para não bater, não quebra a cara mesmo, né? Não se arrebentar no chão. Então, a gente fica muito próximo desse filho. É natural, sim. A criança não sabe trocar a fralda sozinha, também trocar pela criança. Agora, quando chega uma fase em que a criança precisa, como nós precisamos, crescer sempre, o crescimento não é só em estatura, né? O crescimento psicológico, emocional, conhecimento. Então, quando a criança está nessa fase de um crescimento ato contínuo, e esse crescimento, através do aprendizado, vai fazer parte da personalidade dele, então, o que é que acontece? A gente precisa ter muito cuidado. Como a gente passa os ensinamentos para essa criança. Gente, eu vou falar, é meu noivo. Alexandre é o meu amor. Ele está aqui ao meu lado. Então, nessa fase de crescimento e de desenvolvimento, é fundamental nós, como pais e como mães, ajudar essas crianças a. É diferente de fazer por. A lei aqui de coach, precisamos dar autonomia para os pequenos, sim. Vamos falar nisso, e isso é verdade, esse é o nosso trabalho, né, Alê? Ela é aqui de coach também, coach de criança. E isso é verdade. Quando nós ajudamos esses pequenos é diferente de fazer por. Quer ver um exemplo? A criança está em aprendizado de amarrar o cadastro do tênis. Aí a gente vai, o tempo todo faz, vem aqui que eu tô com pressa, aí eu vou e amarro. Vem aqui que você não sabe, eu vou e amarro. Vem aqui porque do jeito que você está fazendo, você vai cair. Então, são em pequenas coisas que é necessário a gente ensinar essas crianças a fazer alguma coisa. Por exemplo, na fase que for ideal, e volto a dizer, o crescimento e o desenvolvimento, cada etapa, a criança vai aprendendo alguma coisa, cada etapa a criança vai fazendo alguma coisa, percebendo algumas coisas, desenvolvendo emoções. Então, essa autonomia que a gente deve dar para a criança é de acordo com a idade dela. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz tudo por... Aí quando chega a criança lá para os 6, 7 anos, ela não aprendeu a fazer aí, geralmente, qual é a palavra que eles mais ouvem? Mas você já tem 7 anos. Como que você não vai fazer isso? Deixa de preguiça. Mas você já é um mocinho, você é o hominho da casa. E aí? Esse cérebro não foi... Na fase de maior aprendizado, na fase que ele está fresquinho e tudo que vai sendo computado na vida dessa criança é o que ela vai aprendendo. Então, o que acontece? Ele não aprendeu a ter autonomia. Eu sei na teoria, mas eu não sei na prática. Quando a gente está num processo profissional, a gente aprende a teoria e depois vai para a prática. Assim também é na nossa vida. Vou na teoria e vou na prática. E quem são os grandes professores? Os pais. Então, eu deixo, se eu faço tudo por esse filho, eu deixo a seguinte mensagem, gente. Você não é capaz. Você não pode. Aí, eu tenho os meus medos como mãe. Então, não suba, não faça. Ou seja, a criança, muitas vezes, na hora do brincar, ela estaciona. Ela para. Porque aí, se ela está numa fase também de desenvolvimento de emoção e sentimento, uma das emoções que primeiro aparece no ser humano é o medo. O medo tem o seu lado positivo, o medo nos faz sair de zonas de risco. Então, esse medo começa a fazer parte do meu aprendizado, diante da visão que eu tenho da vida como criança. Não suba, não corra, não faça. Volto a dizer, a autonomia, de acordo com a idade dessa criança, de acordo com o que ela é capaz de fazer.
Então, as pessoas que são super protetoras, olha que interessante. Por que ela é super protetora? Por que um pai, vocês já se perguntaram, por que eu sou super protetor? Na época eu não me perguntava, não, porque eu não tinha esse raciocínio e esse pensamento, né, que eu tenho hoje. Então, por que eu era super protetora? Porque eu tinha medo. Aí eu tinha medo que meu filho caísse, eu tinha medo que ele rachasse a testa, eu tinha medo que ele fosse para o hospital. E aí, o que acontecia? Eu não era uma mãe presente, então eu não cuidei do meu filho. Eu tinha muitos medos, como mãe. Olha, quando ele nasceu, gente, uma vez ele teve conjuntivite, eu chorei. Vocês acreditam num negócio desse? Eu chorei. E na época eu não era pediatra ainda, né? Mas eu chorei. Independente de qualquer coisa, eu era mãe. Então, quais são as características dos pais superprotetores? Quais são essas características? Primeiro, são pais controladores. Então, tem outra coisa da superproteção. Quando existe a superproteção, eu quero estar no controle e eu quero evitar que meu filho sofra, que meu filho chore, que meu filho se machuque. Então, eu quero controlar um sistema que é incontrolável em alguma fase da vida. Então, quando você quer ver uma das queixas que eu ouço muito no consultório, quando são encaminhadas crianças para mim, que aí a escola pede para passar no neurologista, para fazer uma avaliação. Então, o que eu mais ouço é a busca dos pais na escola, principalmente crianças maiores, para que as crianças não percam o ano, para que as crianças não passem determinadas situações. E isso daí a gente sempre diz, isso é uma forma que a gente tem de aleijar. Deixar o nosso filho aleijado mesmo. Mas aleijado como? Emocionalmente. Então, eu não posso sentir por esse filho, eu não posso em tudo na vida fazer por esse filho. Meu filho, com certeza, não vai ser feliz a vida inteira. Percebem? O filho, ele não é feliz a vida inteira ou triste a vida inteira. Então, eu, como pai controlador, quero que meu filho não se decepcione na escola, não quero que meu filho sofra as frustrações dos amiguinhos da escola. Veja, gente, eu estou falando isso do lado exagerado. Por exemplo, se tem um outro amiguinho que é agressivo, o meu filho não sabe se defender, que existe vários comportamentos. Aquela criança que é mais agressiva, aquela criança que não sabe se defender, aquela criança que sabe se defender, tá certo? Então, é de acordo com cada situação. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Então, se eu super protejo, eu despreparo o meu filho para a vida. E esse preparo da vida começa, não é aos 15. Aos 15, na verdade, vai ser o resumo da ópera que a gente fala, né? Aos 15 é tudo aquilo que ele aprendeu. Ou não aprendeu. Ou aprendeu de forma equivocada. Outra característica dos pais que são superprotetores são pais inseguros e ansiosos. Faz vergonha se achar inseguro? Não. Assumir, sim. Quando eu assumo que eu sou uma mãe insegura, isso foi uma percepção minha e um aprendizado meu que foi muito bom. Quando eu me assumo uma mãe insegura, mas ao mesmo tempo controladora, e eu sou ansiosa, e eu assumo isso, olha, gente, isso é autoconhecimento. Porque se eu não conserto em mim algum sentimento que trava a minha vida, como é que eu vou passar para o meu filho? Se eu sou uma mãe que tenho muito medo que meu filho morra, medo que meu filho sufoque, o que é que faz? Esse filho vai dormir na onde? Na cama dos pais. Mas aí eu tenho medo, e aí depois eu tenho aquele sentimento de que eu estou abandonando meu filho, aí meu filho não vai para o espaço dele. Se ele não vai para o espaço dele, você vê que um tema, ele vai ligando ao outro, vocês percebem? Então, esse filho não aprende a dividir espaço, esse filho não aprende a lidar com o afastamento físico dos pais. Então, isso é super proteção.
tá certo? Então, se eu reconheço que eu, mãe, eu tenho insegurança, gente, isso é muita coragem. Isso é muita honra para pai e para mãe. Não precisa dizer assim, olha, meu filho, eu reconheço, eu sou sincero, eu reconheço que eu sou isso. Não é isso, não. Reconhecer primeiro. Não existe o melhor pai, a melhor mãe que não erra nunca. Não. E pensem, não existe o filho que eu padronizei. O filho que é especial. O filho que entende tudo. O filho que não faz birra. Não existe, não, porque vocês trouxeram ao mundo seres que, por mais que herdem personalidade, educação, mas são seres que são eles. Eles são eles, como vocês são vocês, como pai e como mãe. Outra característica, a superproteção, ela é muito comum nos pais que não, inconscientemente, isso eu percebo muito e converso com as minhas mães e elas percebem, isso eu acho maravilhoso quando eu vejo, ou no consultório ou nos processos do Kids que eu faço. Elas percebem depois que elas não se apercebiam, que elas não querem que o filho cresça. Vocês já pensaram nisso? Gente, Nancy é minha irmã, ela é médica também, ela é coach, mas ela é coach de adulto. Ela está presente. Bem-vinda, minha irmã. Amo você. Gente, desculpa, essa declaração de amor para mim também. E para vocês também. Então, quando a criança não tem essa capacidade, a oportunidade de ir para o espaço dela, ou seja, a lei que de Code concorda, quando essa criança ela não tem o momento de ir para o espaço dela, e ela não aprendeu que o bicho-papão não existe, ela não aprendeu no tempo, né, naquele tempo, que não tem bicho debaixo da cama, que o escuro não vai fazer mal para eles, ou que dormir no espaço deles não vai perder o pai e a mãe. Então, isso vai formando, se ela não aprender isso, vai formando crenças. Eu acredito que eu não consigo dormir só. Eu acredito que eu não sei fazer as coisas. Volto a dizer, esse limiar, ele é muito sutil de nós pais, de deixarmos os nossos filhos seguirem. E é muito engraçado que isso é um aprendizado diário de qualquer pai, de qualquer mãe. Outra característica dos pais superprotetores é permitir que os filhos sempre durmam na cama, não façam as coisas, dá comida na boca da criança, quando a criança já pode, na tentativa e erro, olha, pega a colher, põe na boca, se suja, pega na sopinha, põe na boca. Isso daí faz as crianças utilizarem os 5 sentidos, a visão, que aí vocês vão fazer um prato maravilhoso, coloridinho, para os filhos de vocês, não é? Então, ele vê a visão, aí ele pega o tato, pega essa comida, ele maceta, ele tem o ato de colocar essa comida e ele se suja todo, e ele desenvolve o paladar, e ele desenvolve de forma automática, agora, não, ainda nessa idade. Não é uma fase que ele vai estar pensando, e ele vai estar filosofando que eu estou pegando a comida e pondo na boca. Não. Esse aprendizado é o aprendizado por condicionamento, para depois vir um aprendizado de raciocínio. Mas se eu não aprendo no condicionamento, eu aprendo de forma diferente, qual vai ser meu raciocínio? Não posso. Isso é, então, introjetado, sem que vocês abram a boca, é introjetado eu não posso, eu não sei. Aí lá na frente, 15, 18, 19 anos, está no inconsciente dele. E quem sabe de algum dos pais de vocês, alguns de vocês como pais, quantas vezes eu não posso melhorar no emprego, eu não sou capaz de... E por incrível que pareça, gente, isso começa com pequenas coisas na infância. Outra característica é os pais que fazem aquilo que as crianças poderiam fazer. Então, essas são características de pais superprotetores. Agora, se eu, como pai e mãe, superprotejo, que características eu vou desenvolver nesse filho?
dependência emocional. Então, é muito interessante meu filho ser dependente de mim, é o meu filho querido, mas lá na frente eu vou exigir desse filho, eu vou esperar desse filho. A escola vai esperar desse filho, a sociedade vai esperar desse filho, a empresa vai esperar desse filho o quê? Vai esperar desse filho determinação, capacidade de ser proativo, não dependente. Eu sempre digo, na minha cidade fala assim, que pai e mãe não vira cancã. Virar cancã é. Pai e mãe, um dia se vai. E aí os nossos filhos como ficam? Né? E qual é um dos medos que a gente tem como pai e mãe? Como é que vai ficar esses filhos? Então, como a gente vai preparar esses filhos para essa independência? Então, são crianças que têm um perfil de insegurança muito alto. O que é que a gente espera para os nossos filhos? Que eles sejam determinados, que eles sejam capacitados a ir para o mundo. E o primeiro mundo, fora que a criança vai, é a escola, é a creche. Tá certo? É quando começa a fazer amizades. E aí, se ele é uma criança que está inseguro, se ele é uma criança que não sabe fazer por ele, está todo mundo lá jogando bola e ele está lá, paradinho. Ou ele vai jogar bola e ele volto a dizer, embora o medo ele tem sua função protetora. Quando ele é exagerado como qualquer coisa, ele faz a gente paralisar. As crianças, elas se tornam egoístas. Então, a gente protege, 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 e depois a gente faz o seguinte, mas olha o amiguinho, vai brincar, e assim, protege, protege, depois vai empurrando o neném, vai brincar, vai brincar. E aí vai aquela criança insegura, volto a dizer, a insegurança também faz parte de nosso processo evolutivo, e aí a gente vai aprendendo a se tornar seguro quando a gente é colocado em situações nas quais o pai diz, vamos, eu estou, sei lá, vamos, você consegue. Então, eles se tornam crianças egoístas, porque tudo é feito para mim na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. A vida faz isso quando nós somos adultos, quando nós somos adolescentes. A criança, teve uma coisa muito interessante que eu fui ver. Quais os sinais físicos que a superproteção dá? Eu digo, bom, eu fiquei pensando, qual é uma sensação física que a criança pode ter? Gente, dor no corpo. Vocês acreditam? Superproteção, da insegurança, da medo, da autoestima baixa, eu não sou capaz da dor de cabeça, da dor no corpo. Por quê? Se eu tenho uma visão, mesmo que seja condicionada, que a depender da fase da criança, não é raciocinada, foi um aprendizado que ela teve. Então, aí ela não se sente bem, aí a autoestima vai lá embaixo, eu não posso, eu gero medo, quando eu gero medo, eu entro em estresse. Aí, quando eu entro no estresse, eu aumento algumas substâncias no corpo, baixo outras, aumento as que dão medo, que dão tensão, eu fico com a musculatura tensa, e quando eu vou na escola, quando eu vou brincar com um amigo, porque será que o mundo lá fora se torna, quer dizer, fora daquele ninho que ele é super protegido, se torna uma agressão. Então, qual é a nossa primeira atitude física? Quando a gente quer fugir do perigo, aumenta a frequência cardíaca, a gente fica com a musculatura tensa, a gente é preparado, ó, ir embora, correr. É isso que faz. Aí, quando eu tenho toda essa transformação bioquímica, né, química dentro do meu corpo, aí, o que é que a criança tem? Dor no corpo, dor de cabeça. Olha que interessante. Da timidez também. Então, se apercebam como pais, né? Isso é muito, muito bom. Eu saber qual é a minha característica. Se eu sou um pai controlador, se eu sou um pai bonzinho demais. Isso também, ou seja, a criança se espelha na gente. Então, eu preciso me aperceber como pai. Que mensagem eu estou passando para esse filho? E se eu tiver que modificar, eu vou modificar. Agora, volto a dizer, maravilhoso. A gente se observar como ser humano.
É muito bom isso. Isso é uma coragem, gente. É uma coragem. Não precisa, eu sempre digo, não precisa dizer isso para o filho, não precisa dizer isso para o mundo. Não. Assumir quais são as dificuldades que vocês têm como ser humano. Porque quando eu melhoro a minha emoção e como eu melhoro a minha conduta frente à vida, isso eu passo para o meu filho. Então, algumas dicas para os pais, para os cuidadores, quer seja na escolinha, quer seja na creche, quer seja babá, quer seja pai e mãe. Primeiro, não fazer pela criança aquilo que ela pode fazer. Desde pegar a comidinha, pôr na boca, desde iniciar calçar o tênis, por exemplo, muitas vezes, o que eu observo, a criança toca o sapato, o pé direito põe no esquerdo, aí sorri, não, gente. Ai, você trocou, não, não façam isso. Sorri, não, olha, o pé tá, você trocou o pé, vamos colocar, e muitas vezes o que eu vejo no consultório, não, assim tá certo, desde que eu faço. Quando a criança vai subir na maca, e que aí às vezes a mãe quer ir, pô, não, eu quero a escadinha, e a escadinha para subir na maca, para eles é novidade, né? Não, eu quero subir. Então, vamos deixar a criança subir. Entendeu? Então, nas pequenas coisas, não façam pelos seus filhos aquilo que já é hora dele aprender, ajude. Logicamente, depois troca o pé, estava direito ou esquerdo, depois troca, mas deixa ele, às vezes pega a cuequinha e põe ou na calcinha, as duas pernas em um lado só. Não sei se vocês já passaram por isso, quando a criança quer vestir, aí ela põe as duas perninhas em um buraquinho só. E a mãe, não, tá errado. Aí a criança chora, não, é assim. Deixa ela ver que tá errado. Você sabe como é o nosso aprendizado? O nosso aprendizado é tentativa e acerto e erro, não é assim? Quantas vezes na vida a gente diz assim, puxa vida, quebrei a cara, aquilo a gente não vai fazer mais, né? Então, a mesma coisa é aquilo que não levar seus filhos a risco, permitam que eles aprendam. Um outro ponto, reconhecer a importância dessa criança de errar. Vou dizer novamente. Reconhecer a importância do erro, mas volto a dizer, gente, não é assim, olha, ele assistiu o Super-Homem, aí ele põe um paninho aqui, vai pular da mesa dizendo que é Super-Homem, não, a doutora já disse que é para deixar ele fazer. Gente, não é isso não, hein? Se espatifar no chão, hein? Não é isso não, tá certo? É dentro daquilo que a criança já pode fazer, de acordo com a idade dela, de acordo com a emoção dela. Ouviram? Outra coisa, deixar a criança ser responsável pelos próprios atos sob a custódia, a vigilância dos pais. Ou seja, eu esqueci de fazer o dever de casa. Aí, quando chega às 6 da manhã, a mãe vai e faz pelo filho, para chegar na escola, e a professora vê o que ele fez. Ele fez o dever? Mas também não assustar o filho e dizer assim, tá vendo? Vai chegar na escola e a professora vai falar, não, filho, fez o dever? Não, por que não fez? Ah, a tia vai explicar, vai falar, vai brigar, faça comigo. Não, meu filho, agora é hora de você ir para a escola. Converse com a professora, explique por que você não fez. Entendeu? A criança está num estágio de birra. Aí ele joga o brinquedo que ele mais quer no chão e, pô, se espatifa. Vai lá juntar? Não. Deixa ele lá, perceber o que ele fez. Mas também não mostrar à criança que ele é aquele comportamento. Ele teve aquele comportamento. Mas assim, olha, a mamãe vai dar outro, não chore. Não. Ele precisa vivenciar
cada atitude que ele tiver. Porque se assim não for, eles vão estar despreparados para ultrapassar as frustrações, para reconhecer e aprender através dos erros. Porque senão isso a gente vai potencializar o quê? Se sempre há superproteção, se sempre há a passada do paninho por cima, como a gente fala, eles perdem a oportunidade de se reconhecerem capacitados, eles perdem a oportunidade essa oportunidade de ver que aquele ato, ele não foi um ato legal, uma atitude legal, e como é que ele vai trabalhar com isso? Certo? Bom, pensando nisso, então, essa é uma técnica que nós utilizamos, e que essas perguntas vocês levem para vocês. Primeiro, por que eu faço isso? Isso, vocês colocam o que seja, qual é a atitude de vocês pais hoje como superprotetores. Por que eu faço isso com meu filho? Mas olha, quando eu pergunto isso, qual é o motivo que eu faço isso, não tem julgamento aqui não, hein? Não há julgamento, não, nisso. Ou seja, qual é o motivo que me leva a superproteger? Insegurança, medo, assumir e ver o que tem que mudar. Tá certo? Qual o motivo de eu ser superprotetor? O que é que isso vai ter de ganho e de prejuízo? Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa que não é legal até pra gente, mas sempre tem um ganho. A gente diz, ah, não tem. Tem. Por que a gente fez naquele momento? Certo? Então, primeiro. E aí, o que preciso fazer a partir de agora, já que eu tenho essa tomada de consciência? Eu tenho esse conhecimento. O que eu preciso fazer? Tal, tal, tal. E como eu vou fazer? Isso aí você procura, se por dificuldade, ajuda do seu pediatra, ou ajuda de um coach infantil. Eu trabalho muito com isso, posso ajudá-los, quem tem essa dificuldade, através de sessões, né? Ou seja, como eu me tornar pai e mãe mais independente. Porque, por incrível que pareça, os nossos filhos, eles são nossos sensores. E os nossos filhos, eles nos mostram que nós precisamos aprender. Por exemplo, quando o filho faz uma birra e o pai e a mãe perdem o equilíbrio, o que é que ele está nos ensinando? Que a gente precisa trabalhar as nossas emoções, que a gente precisa, como pai e mãe, ter inteligência emocional. Então, que possa agregar, né, acrescentar alguma coisa para vocês no processo educacional. E lembrem-se que antes de vocês serem pais e mães, vocês são seres humanos que também estão aprendendo, que também estão crescendo em emoção, em pensamento e em sentimento. Então, até a próxima semana. Boa noite, obrigada por estarem juntos comigo. Beijo a todos.